Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola aos seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhe disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhe disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhe uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nós descer divina luz. A nós descer divina luz. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Olhando aqui de longe a Milena lá atrás, trago a recordação também da sua mãe, Ana Patrícia. Não existe lugar melhor não, Milena, para você reencontrar com sua mãe, com a saudade dela e, sobretudo, estar unida àquela que lhe deu a vida e que lhe gerou também para a fé, que não seja na igreja. É no altar da Eucaristia que nós curamos também a dor da nossa saudade. Assim também,
os irmãos e irmãs que rezam pelos falecidos no dia de hoje, a todos vocês que têm a oportunidade de conosco celebrar esta Eucaristia na manhã desse domingo. Meu querido irmão Padre José, a todos aqueles que, unidos a nós pela transmissão da Santa Missa, fazemos este encontro de comunhão e vida. Para mim, viver é Cristo e o morrer é lucro. Da carta de São Paulo aos Filipenses, que nós ouvimos nessa manhã. De todas as cartas escritas por São Paulo, a carta de Filipenses desponta com uma carta cheia de esperança, mas também uma carta de profunda entrega, e consciência de Paulo de sua missão. A carta que ele escreve aos Filipenses é uma carta da prisão. Paulo já está idoso, preso, sofrendo as consequências por viver o Evangelho e pregá-lo com a vida. E agora ele encontra um dilema muito forte, no qual ele tenta descrever o que significa esse dilema para a comunidade de Filipos, uma comunidade para ele muito grata, uma comunidade muito presente na vida do apóstolo. O desejo de Paulo é que a sua vida seja mesmo derramada em sacrifício a Cristo e que ele pudesse contemplar, completar aquilo que ele sempre buscou. E ele diz, viver à altura do Evangelho de Cristo. E Paulo tem a consciência de que as coisas desse mundo são passageiras, estar neste mundo é estar exilado, longe do Senhor, e para ele, sair desta carne, entregar o Espírito a Deus, era o que ele sempre procurou fazer e que ele mais desejava. Mas só que Paulo faz um discernimento junto com a comunidade de Filipos. Ele diz, o Senhor não me chama ainda, o Senhor ainda não me deu essa oportunidade, talvez seja para estar ao vosso lado, porque ainda sou necessário que eu continue a vida neste mundo, talvez para instruí-los, educá-los e fazê-lo compreender que viver à altura de Cristo, ou seja, viver à altura do Evangelho de Cristo, é uma tarefa que deve ser cotidiana para a comunidade, mas também para cada seguidor de Cristo. Este sempre desejo, partir e estar, é um desejo muito perto do final de qualquer coisa na nossa vida, de ciclos que fecham, de festejos que se acabam, de velórios e mortes que acontecem na nossa vida. A gente pergunta, por que não permanecer nisso? Por que não ficar? Por que a partida? Mas é tão importante a gente perceber que esses ciclos que fecham nos levam a compreender a finitude desta vida, de todas as coisas deste mundo, para abraçarmos aquela realidade pela qual todos nós deveríamos ansiar, um desejo de toda a vida, que seria a nossa comunhão plena com Deus. Dois fatos muito interessantes e às vezes aleatórios na minha vida. Eu vinha subindo aqui para a igreja, encontrei as meninas, as colaboradoras da campanha, dos operários, e ela disse, padre, você estava com saudade da gente ver assim, a gente assim, vestida, arrumada, preparada para viver o espírito da campanha. Eu disse, olha, se existe coisa mais bonita neste mundo, eu não sei. Eu espero somente pelas realidades do céu, porque lá com certeza será melhor. Ou seja, nós seremos comunhão. No mesmo instante, ontem, quando nós estávamos aqui arrumando a imagem de São Miguel, e a Ione está aqui, ela, não sei se já tinha conhecimento das leituras da missa de hoje, mas ela nós falávamos da Ursulina, lembrando dela, que
Nós estávamos nesse primeiro ano de festejo assim um pouco desnorteados, porque ela sempre dizia o que precisava fazer e sempre indicava muito forte o caminho pelo qual seguir. E nesse ano, sem a presença física dela aqui na igreja, nós estamos tentando acertar e fazer o melhor que nós pudemos. E lembrando dessa palavra, né, que ela sempre dizia: faça com amor e tudo ficará bonito para o Senhor. Mas a Ione me lembrou uma realidade, eu já vinha rezando a homilia de hoje, quando ela disse que: Padre, mas neste mundo não busco nada, riquezas daqui. Eu quero tesouros que ninguém toca, que é a realidade do céu. E ela dizia: como é difícil alcançar estes tesouros. A Ione estava aqui ontem dizendo isso na igreja. Como é difícil alcançar estes tesouros que ninguém toca. A gente vê tantas pessoas esforçadas, comprometidas, dedicadas a juntar riqueza, a juntar sentimentos, a juntar vida neste mundo, e a dedicação muitas vezes não é a mesma quando se diz respeito às coisas de Deus. Não somente a participação. Muitas vezes nós confundimos viver o Evangelho de Nosso Senhor com a participação na igreja. Recordar a palavra que o Padre Tony usou essa semana na plenária do clero. Diz que na Bahia não se pode confundir gaita com birimbau. A gente também não pode confundir nunca e nem reduzir este apelo que Deus nos faz de viver à altura do Evangelho com uma participação num grupo da igreja, uma participação num evento social, com uma obra de caridade em si. Isso podem ser aspectos que levem a nossa vida, a ir descobrindo essa riqueza que é o Evangelho. Mas viver à altura do Evangelho de Cristo vai muito mais além. São lições de abandono deste mundo e dessas realidades para a gente ir se entregando totalmente a Deus. E isso pode ser feito até por quem não frequenta uma igreja. Agora, por que frequentar? Por que vir a uma comunidade de fé? Porque o Senhor está perto sempre daquele que o invoca, nos diz o Salmo. O Senhor está perto sempre da pessoa que o invoca, o Salmo 144. E esta comunidade de fé reunida que o Senhor quis deixar no mundo, que é a igreja, é um desejo de Deus. Quando a gente trabalha contra a igreja, quando a gente deseja que as coisas da igreja não sejam bonitas, fortes, louváveis, que não sejam belas, nós estamos trabalhando contra um desejo de Cristo. Cristo poderia ter escolhido outras formas de permanecer junto ao povo, mas ele escolheu a igreja. Foi desejo dele manifestar-se ao mundo através da igreja. E foi desejo dele escolher cada um de nós, imperfeitos, irresponsáveis muitas vezes, profundamente egoístas, pecadores, de cara lavada mesmo, para estar dentro da comunidade. Ele não fez uma comunidade de anjos. Ele escolheu uma igreja formada por homens. E quando tem humanidade no meio de qualquer coisa, há corrupção, há pecado, há fraqueza, há desonestidade, há preguiça, há muitas coisas que desvirtuam a beleza daquele sentido espiritual que o Senhor deseja à sua igreja. Mas há também um enorme esforço na comunidade inteira de que a gente vá corrigindo esses vícios, vá transformando as realidades,
vá indicando o perdão dentro da comunidade para ir transformando essa realidade, né? Pelo perdão generoso de Deus, pelo pensamento nos mandamentos, pelos caminhos que a palavra de Deus indica para a gente, e a gente vai transformando, né? Essa realidade tão difícil de que cada um de nós vem para uma realidade tão bonita para a qual nós caminhamos, que é a realidade do céu. Então, meus irmãos e irmãs, o que São Paulo para nós coloca nesta realidade na carta de Filipenses, na manhã de hoje, é que nós sempre teremos esse dilema, né? Partir ou ficar. Esse dilema se impõe todos os dias na nossa vida, nas diversas realidades. E não somente na realidade última de nossa existência, que é a morte. É claro que talvez nós, né, se fôssemos consultados no momento da hora da nossa morte, nós iríamos fazer como aqueles, né, personagens do filme do Alto da Compadecida, né? Inventar muitas desculpas, tentar de toda forma prorrogar as coisas, fazer com que na vida a gente conseguisse um pequeno prazo, né? Mas eu me lembro muito dessa obra do Ariano Suassuna, que é justamente uma teologia muito forte, né? Popular, mas muito forte, muito bem expressada, né? Ele diz: quando o patrão manda, a gente mata. Eu não gosto de matar, mas o patrão mandou, então vai morrer. Assim também é a existência, né? Assim também é a nossa vida, né? Nós somos constantemente chamados, e ao chamado que Deus nos faz, a vida que Deus nos convoca, né? A missão que Ele nos chama, né? E por fim, né, o grande chamado que Deus nos faz para ir à sua presença, não deve ser nunca acolhidos por nós como um mal, né? Deve ser um bem, deve ser algo desejável para nós. E aí nós vamos ver São Paulo dizer isso, né? Pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Só entende a lógica desta palavra quem vive o abandono nas mãos de Deus, de todas as realidades. Quem vive uma constante entrega, quem é capaz de oferecer a vida todo dia a Deus, e não somente quando Ele pede. É isso que significa viver à altura do Evangelho. É isso que significa comungar na missa, né? O arcebispo lembrava Teilhard de Chardin, né, um grande teólogo do início do século passado, quando recordava, né, essa realidade da morte, sobretudo do nosso querido Padre Manuel, que morreu de Covid no início de março, né? Nós rezávamos quinta-feira pela comunhão, e lembrar que o Padre Manuel, naquele tempo, tantos anos de ministério dele, ele rezou em muitas casas, ele acompanhou inúmeros velórios, ele teve um ministério muito fecundo de pessoas, batizou, casou. Só numa igreja ele passou padre 33 anos, então ele criou laços muito profundos com a comunidade, mas no dia que ele foi morrer, nem a roupa deixaram vestir. E o arcebispo, incrédulo diante daquilo, dizia assim: mas as roupas? Não. Mas uma despedida? Não. Mas uma bênção lá na cova? Também não. E aí, o arcebispo disse que, chorando assim mesmo, diante daquela impotência, né, que o vírus causou em muitas das nossas vidas no início da pandemia, ele lembrou desta palavra de Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin dizia que pedia a Deus não aquilo que todos pediam todo dia, né, que era morrer comungando. Morrer comungando, ou seja, ter a graça de Deus de comungar o Senhor até morrer.
ele pedia a graça de Deus de comungar morrendo. Ele pedia a graça de Deus de comungar morrendo. Ou seja, de cada Eucaristia ser mesmo uma entrega, de cada Eucaristia ser como se fosse a última, de cada Eucaristia um compromisso mais forte, mais firme de entrega, né? E a certeza de que nada que vem ali à frente mais será mais importante do que este ato que está sendo feito agora, né? Do que está vivido agora, do que está sendo no hoje da nossa vida. Assim, né, nós recordamos a cada irmão falecido, né? O Eliseu está aqui, a Núbia, o seu filho, os outros familiares, a Ana Patrícia, mas também todos os outros irmãos, né, que nesses últimos tempos faleceram assim e deixaram a gente com muita saudade, muita dor no coração, mas também em cada despedida, né? Cada despedida. Eu convido no final da missa todos vocês que estão aqui na igreja, ao saírem, olharem para aquela baixa. Olhem para ela. Parem na porta da igreja e vejam o que tem lá. Absolutamente nada. Ano passado, por esse tempo, né, eu disse para muitos do que trabalham lá, eu disse, cuidado, que pode chegar o tempo que Deus não permita que vocês estejam aqui e não possam cultuar e servir o único Deus que interessa a vocês nesse tempo. Aí um respondeu, que Deus é? Edson, do dinheiro. E hoje eu olhei para lá e vi. Não quero com pretensão nenhuma dizer que foi o padre Jailton que provocou a pandemia com isso, não. Deus o livre, não tenho nem força para isso. Deus arrasar o mundo inteiro para talvez mostrar para alguém o quanto infeliz são suas escolhas. Mas a gente tem que aprender todo dia. A gente tem que aprender todo dia que as nossas escolhas devem ser bem escolhidas, devem ser bem pensadas, porque talvez nós não tenhamos mais a oportunidade. Do momento para outro, nós podemos ser tirados, e aí ficou o quê? E aí? Ou seja, planos perecem, contas ficam, abraços que não se deram, vida que não se celebrou, comunhão que não se tomou, né? Esforço que não se fez. Então, meus irmãos, num tempo abreviado como é o nosso, nós estamos vivendo os fins dos tempos. Não temos outra palavra para definir isso. Nós não podemos viver apegados. Se é preciso estar, estejamos de coração inteiro. Mas se é preciso partir, abracemos com muita confiança o que o Senhor nos propõe. E se for o céu, bendito seja Deus. Amém?